Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei que hora que você está vendo esse vídeo, mas eu gostaria de desejar um bom dia, tá? Sou a professora Natália e vamos então começar o nosso ano letivo finalmente, né, pessoal? Estamos em abril, mas vamos começar. O importante é começar e nunca desistir. Primeira coisa que eu queria falar com vocês, pessoal, vamos fazer uma pequena revisão do ano passado, né, que vocês deveriam ter estudado esses conteúdos, mas eu não sei se todo mundo conseguiu estudar, né? Então nós vamos fazer uma revisãozinha para seguir para frente, tá bom? Tem duas coisinhas do sétimo ano que a gente vai precisar muito, que são os números inteiros e as equações, tá? Então nós vamos começar por aí, ok? Então, vamos embora. Primeira coisa que a gente vai fazer são os números inteiros, tá bom, pessoal? Então vamos começar aqui por ele, né? Quem que são os números inteiros, pessoal? Eles foram criados há muito tempo atrás. Para quê, pessoal? Porque conforme foi se desenvolvendo o comércio, porque antigamente não tinha dinheiro, muito antigamente, não existia dinheiro. Então existiam as trocas comerciais, né? Então eu plantava milho e você criava galinha. Então a gente trocava uma mercadoria pela outra. Mas conforme a população foi crescendo muito, é inviável. Pensa nos dias de hoje, se nós ainda estivéssemos fazendo trocas. Seria inviável, certo? Então, pessoal, a gente precisou desenvolver o quê? O dinheiro. E conforme veio o dinheiro, surgiu também o quê? As dívidas, né? Então, como é que eu representava que você estava me devendo, né? Porque a gente só tinha os números que eles só significavam quantidade. Então, eu tinha um grampeador, eu tinha duas canetas, né? Então, os números serviam para mim como quantificação, né? Então, como que eu ia pegar esses números agora e representar essas percas, né? Então, naqueles países que neva, como que eu represento aquelas temperaturas que são muito frias, né? Extremamente frias. Então, é mais ou menos disso que surgiu a necessidade dos números inteiros, tá certo? Então, aqui, ó, até hoje vocês sempre ouviram, né? Quando a gente vai fazer uma conta de subtração, o número maior tem que estar na frente. Então, 4 menos 7 nunca foi possível até o momento. Então, a gente sempre fazia o quê? 7 menos 4. Mas agora vai ficar diferente, tá certo? Então, vamos lá, né? Primeira coisa, pessoal, o que são os números inteiros, né? Então, vamos lá, o que são esses números inteiros? Então, o conjunto dos números inteiros é formado pelos números positivos, que são os números que a gente conhece já, né? Os números negativos e agora, quem tem também, pessoal? Agora, a gente tem também, quem tá lá dentro, o zero, tá? Vamos pensar uma coisa, pessoal. O zero é aquele cara chato da festa, sabe? Todo mundo já foi numa festa e sempre tem uma pessoa chata lá, que não enturma com ninguém, não gosta de nada. Então, esse é o zero. O zero, ele não é nem positivo, nem negativo. Ele, tá? Ele é o cara chato da festa. Então, vamos lá, pessoal. Como que a gente representa o conjunto dos números inteiros, né? Ele é formado por essa letra Z com esse tracinho, tá? Então, todo conjunto de número tem esse tracinho. Então, esse aqui é o nosso símbolo dos números inteiros. Eles são formados por quem, pessoal? Ó, primeiramente, nós temos que saber o que significa esses pontinhos aqui, né? Que deveriam ser só 3, a professora pôs mais. Esses 3 pontinhos aqui, pessoal, significa que é infinito, tá? Ou seja, não tem fim, nem para esse lado, nem para esse lado de cá, tá bom? Então, a gente começa, pessoal. Primeira coisa, tá o zero aqui. Então, depois a gente tem quem, pessoal? Os números positivos, né? Então, são o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. E do lado de cá, agora a gente começa a colocar os números negativos, que são quem? O menos 1, o menos 2, o menos 3, o menos 4. Esse conjunto, pessoal, nada mais é que o quê? Que uma ampliação do conjunto maior que a gente tinha, né? Qual que era o nosso conjunto maior? Eram os números naturais, que eram os que a gente usava, que quando a gente é pequenininho, a mãe da gente ensina a gente a contar. Então, são esses aqui, que são representados por essa letra N, e tem esse tracinho aqui, tá bom? E a gente tem o 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, esses números aqui representavam quantidades, né? Então, a gente tinha, eu tinha 2 galinhas, eu tenho 10 vacas, então, ele me vem da ideia de representação, né? De quantidade. E agora eu precisei ampliar esses números para me representar as minhas perdas, né? Os meus números negativos, as minhas temperaturas abaixo de 0. Então, a gente precisou ampliar esse conjunto de forma que eu pudesse representar coisas que são menores do que 0, tá certo? Lembrando também, pessoal, que esses números inteiros aqui a gente não tem número decimal, ou seja, não tem número com vírgula, tá?
Então, vamos lá. Como que a gente representa esse conjunto na reta numérica? A reta numérica é muito importante para a gente saber a posição dos números e a relação de ordem desses números, tá? Então, pessoal, lembrando que o nosso cara chato é o zero, ele é chamado de quem? De origem. À direita do zero, pessoal, está representado os meus números positivos. E à esquerda do zero, eu vou pegar aqui, né? À esquerda do zero, nós temos quem? Nós temos os números negativos, tá? Então, aqui estão os números negativos e para cá estão os números positivos. Essa aqui é a nossa reta numérica, tá? É a maneira que a gente organiza os nossos números. Então, relembrando, né, pessoal? Os meus números inteiros, ele é uma ampliação dos meus números naturais. Então, primeiro, quem que a gente tinha aqui, pessoal? Primeiro, a gente tinha os números naturais, né? Que eram esse aqui, que são infinitos. E aí, a gente precisou abranger, né? Expandir esse conjunto numérico. E a gente foi e acrescentou os negativos, tá? Então, os números, o conjunto dos números inteiros são formados por números positivos, zero e números negativos, tá? Então, vamos lá. Como representar os números inteiros, né? Então, vou falar novamente, porque vocês precisam decorar isso, tá, pessoal? Então, nós já sabemos que o conjunto dos números inteiros é formado por quem? Números positivos, negativos e o zero. Os positivos é aquilo que a gente está acostumado a falar mesmo, né? Então, quando eu vejo o número 5, que jeito que eu leio? 5, né? Ou então quem, pessoal? Mais 5. Então, é assim que a gente lê. E agora, como que a gente vai representar esses números negativos, tá? Sempre com o sinal de menos antes, tá bom? Sempre com o sinal de menos antes. E a gente vai ler ele, tá? Então, nós vamos falar assim, menos 2, ou então a gente pode falar 2 negativo, tá? Então, como que eu vou ler, pessoal, esse menos 3 aqui, ó? Eu vou falar menos 3, ou então eu posso falar 3 negativo. É assim que é realizada a leitura. Lembrando novamente que o que, pessoal? Que o zero não é positivo, nem é negativo, tá? O zero é o cara chato da festa. Então, vamos lá. Onde que a gente pode utilizar esses números negativos, né? Então, vamos ler aqui esse desenho. Ó, aqui a moça tá falando, aqui a temperatura está de 10 graus positivos, ou seja, pessoal, lá tá fazendo frio, mas não tá fazendo aquele frio, né? E aqui o rapazinho tá dizendo, aqui a temperatura está a 10 graus negativos, ou seja, pessoal, ela tá acima do zero, tá vendo que o dela aqui é 10 graus positivos? E ele aqui, ó, pessoal, tá abaixo de zero, então é menos 10 graus Celsius, tá? A gente pode utilizar esses números negativos para falar temperatura, para falar sobre dinheiro, tá? Então, a gente pode usar em diversos lugares, tá bom? Então, aqui eu trouxe um exemplo para vocês verem como que a gente pode fazer isso, tá? Então, vamos ler aqui. Observe o desenho e escreva utilizando os números inteiros as seguintes altitudes. Altitudes, pessoal, é quando a gente fala nível do mar. Já viu quando vai ter jogo de futebol em outros países, que aí o pessoal fala assim, os jogadores foram mais cedo para acostumar com a altitude? Porque, assim, por mais que a gente não mora num lugar totalmente plano, né? Então, existem lugares mais montanhosos, lugares mais profundos, né? Então, assim, o ar é diferente em cada uma dessas, tá? Então, por isso que a gente tem chamado altitude, tá bom? Então, tem aqueles em cima da montanha, tem aquelas cavernas que estão para baixo do zero, tá? Então, vamos lá, pessoal. Aqui, a primeira temperatura que eu tenho, a primeira altitude que eu tenho que ver é São Paulo, né? Então, olha aqui, ó, São Paulo, ó, tá vendo a cidade de São Paulo? A cidade de São Paulo tá a 750 metros. Está acima ou está abaixo do zero? Está acima, né? Então, a gente vai descrever como, pessoal, que está a 750 metros. Pode colocar só 750 ou coloque esse maisinho aí, tá? Agora, a nossa próxima cidade é o Rio de Janeiro. Então, vamos lá, Rio de Janeiro. Ó, o Rio de Janeiro está exatamente ao nível do mar, né? Então, a altitude dele é zero, tá bom? O zero, cara chato, lembra? Nem positivo, nem negativo, é o zero. Aqui, ó, faltou colocar um Mzinho de metros, então coloque aí. Pessoal, esse exemplo aqui pode copiar ele no caderno, tá bom? Deve copiar no caderno. Agora, a gente tem aqui, quem, pessoal? O ponto C, tá? Ó, o ponto C aqui embaixo, ó. O ponto C está a 2.000 metros. Pergunta, pessoal, está acima do zero ou está abaixo do zero? Está abaixo do zero, então a gente vai colocar um negativo nele, tá? Então, menos 2.000 metros. E agora, pessoal, completem aí pra mim, onde está o pico da bandeira? Cadê ó, o pico da bandeira, ó?
tá? Aqui, pergunta, está acima ou está abaixo? Se está acima é positivo, se está abaixo é negativo. E o ponto A e o ponto B, tá bom? Façam aí e me contem se tem alguma dúvida. Bom, pessoal, por hoje é só. Essa parte foi só uma pequena introdução só para vocês irem pegando o ritmo, tá? Na nossa próxima aula, nós vamos falar sobre os números opostos, sobre módulo, algumas outras coisas, tá bom? Se ficou alguma dúvida, pode escrever nos comentários e também mandar algum WhatsApp, alguma coisa assim, tá bom? Beijinho, beijinho. Até a próxima. Tchau.